Fala meus amigos, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o segundo vídeo do dia para falar apenas da maior instituição do planeta Terra, o Clube de Regatas Vasco da Gama. E se você concorda comigo, se esse time aqui da Cruz de Malta, na sua opinião, for o maior deste planeta, já deixa logo o seu like aí, aperta esse botãozinho do like e se inscreva no canal se for a sua primeira vez aqui. Segundo vídeo do dia, mais um giro de notícias, a gente vai falar sobre o Marrone. Tivemos atualizações nessa novela Marrone, já vem se arrastando desde ontem à noite, né? E eu vou trazer aqui para vocês as últimas novidades. O Vasco meio que deu um chapelão aí nas iniciativas do Galo. O Galo achou que ia levar vantagem em cima da gente. Aqui não, aqui a gente não leva a volta de otário. Só de vez em quando a gente leva umas voltas assim. Mas enfim, vai rodar a vinheta, depois da vinheta a gente conversa. Bora lá, meu amigo. Então, como já é de conhecimento de todo mundo, né, o Galo, Clube Atlético Mineiro, inclusive a torcida do Galo, uma torcida que eu admiro muito, próxima aí da torcida do Vasco, são torcidas amigas, mas o Galo aí, o Clube Atlético Mineiro, tava querendo levar o nosso Marrone, ainda está, né, tá querendo levar o Marrone, atleta aí de 21 anos, uma das principais revelações do Vasco aí nos últimos anos, Marrone titular do Vasco nas temporadas 2018, 2019 e titular também em 2020. Já estava praticamente tudo certo, né? Apesar do valor, na minha opinião, ser baixo, o Galo tinha oferecido ali cerca de 3,5 milhões de euros para o Vasco da Gama. O Vasco até aceitou esse valor, dava mais ou menos aí 21 milhões de reais. Só que o Vasco queria receber à vista e o Galo queria pagar parcelado. E aí começou o imbróglio, né? O Galo querendo dividir em 3 vezes, achando que isso aqui é Casas Bahia, Ricardo Eletro, enfim. Queria pagar sem juros, aí tá achando que é baú da felicidade isso aqui, né? A pessoa quer comprar e não tem dinheiro para pagar. Aí é complicado, né? Tá achando o quê? Quer pagar parcelado e ainda não quer pagar juros, pelo amor de Deus, não. Tá vivendo em que mundo? O Galo tá achando que tá na Disney? Não é possível. O Vasco não aceitou essa negociação, né? O Vasco queria receber à vista. Afinal de contas, o Vasco precisa desse dinheiro para poder pagar os salários. Todo mundo sabe que o Vasco vive aí uma situação complicada em relação aos salários. Até conseguiu pagar uma folha ontem, mas ainda deve bastante para os jogadores. E aí, com a recusa, né, começou a confusão. Porque, segundo algumas informações que rolou ontem à noite na internet, inclusive o Marrone veio a público esclarecer que por ele jamais colocaria o Vasco na justiça. Isso nunca passou pela cabeça do Marrone, segundo ele próprio, e eu realmente acredito no Marrone. É um garoto que foi criado no Vasco da Gama, então acredito que ele não seria ingrato de colocar o clube na justiça, sabendo que o Vasco precisa desse dinheiro. Acredito que ele não colocaria o clube na justiça para poder sair de graça. Afinal de contas, ele até tinha esse direito, né? Porque o Vasco devia mais de 3 meses de salário para ele. Todo jogador que está com 3 meses de salários atrasados pode buscar a rescisão na justiça. Então começou aí essa confusão de que, com a recusa do Vasco, os dirigentes do Atlético Mineiro e inclusive alguns agentes do próprio Marrone estavam tentando influenciar o garoto a colocar o clube na justiça para poder conseguir essa liberação de graça, já que no Atlético Mineiro ele recebeu um salário aí 2 vezes maior, segundo informações. Como eu acabei de dizer, o Marrone veio a público aí, publicou no Instagram negando qualquer possibilidade de colocar o Vasco na justiça, só que mesmo assim, gato escaldado tem medo de água fria, né? O Vasco foi lá e resolveu esse problema, solucionou essa questão aí, equacionou tudo. Aqui não, Galo, não vai dar volta na gente não, porque com a possibilidade de perder o vínculo de Marrone na justiça, o Vasco colocou em dia tudo que devia ao jogador. Informação aqui do Globoesporte.com. Entre ontem e hoje, o Vasco depositou aí mais de 800 mil reais na conta do Marrone. Marrone, tá com a conta cheia aí, hein? 800 mil de uma vez só, meu amigo. É quase ganhar no Big Brother, filho. 800 mil de um dia para o outro, é bom demais. O Vasco botou 800 mil na conta do Marrone, referente aí aos 4 meses de salários atrasados, além dos 9 meses de direitos de imagem. Ou seja, o Vasco não deve mais 1 centavo para o Marrone, de acordo com o Globoesporte.com. Esse depósito, o Vasco ter pagado tudo que devia ao Marrone, não significa que o Marrone vai ficar no Vasco e não vai acontecer mais a negociação com o Atlético Mineiro. Não, a negociação pode continuar, depende do Atlético Mineiro continuar as tratativas para levar o Marrone. Só que agora o Vasco vai ter mais um poder aí de barganha, né? O Vasco vai ter um poder de negociação maior, já que o Vasco ficava meio ali com
as mãos atadas por conta exatamente desse medo, né? E se eu recusar uma proposta pelo Marrone, os agentes dele entrarem na justiça e conseguirem aí uma liberação e eu perder o jogador de graça? Vou ficar sem os 20 milhões de reais e vou ficar sem o jogador também. Então o Vasco corria sim esse risco, mesmo com o Marrone aí dizendo que não faria isso. Não dá pra gente confiar em agente de jogador, não dá pra gente confiar em dirigente, né? Então o Vasco preferiu aí prevenir do que remediar, foi lá e pagou tudo que devia ao Marrone. Então não existe mais essa possibilidade dos agentes do Marrone ou do Atlético Mineiro convencer alguém de colocar o Vasco na justiça e o Marrone sair de graça. Então agora o Vasco tem o poder sobre essa negociação. Se quiser levar o Marrone, meu amigo, vai ter que pagar o que a gente quiser, vai ter que pagar o que o Vasco quiser, vai ter que pagar à vista, vai ter essa historinha aí de tentar parcelar em 15 vezes, achando que isso aqui é a carninha do baú da felicidade. Ou paga à vista ou não leva o jogador. Se não tem dinheiro para comprar, então não procura a gente aqui, que a gente tá com poucas ideias. A gente não quer saber de vender parcelado, não. Nós é pobre, mas nós só quer vender à vista, meu irmão. A gente é assim, é dinheiro no bolso. O negócio de parcelar aí tá por fora, isso aí dá problema. Enfim, resumindo aqui e atualizando essa situação, a negociação continua com o Galo. O Galo pode sim comprar o Marrone. Como eu disse, agora o Vasco tem um poder maior de barganha. O Vasco vai poder negociar sem o medo de perder o jogador na justiça. Então o Galo vai ter que pagar aí o que o Vasco entender de justo. Isso não significa também que o Vasco vai vender o Marrone por um preço alto, né? Porque aí chega amanhã, essa diretoria aí vende ele por 15 milhões. Dá pra gente esperar muita coisa também da diretoria, mas pelo menos agora eles têm aí o poder na mão, o poder de negociação. Essa negociação que estava praticamente aí na mão do Galo, né? Todo o poder agora tá nas mãos do Vasco. O Galo que está interessado no jogador, se ele quiser levar o Marrone, ele que se vire, arrume um parceiro, arruma recurso aí e paga pelo jogador o que o Vasco achar que ele vale. Então é mais ou menos isso, né? O Vasco aí mandou muito bem, foi muito esperto nessa negociação, não liberou o Marrone por 20 milhões, não liberou o Marrone parcelado e ainda conseguiu colocar em dia tudo que devia para o jogador. E agora, se o Galo quiser, meu amigo, vai ter que dar o jeito dele. Por enquanto, o Marrone fica. E você, eu quero a sua opinião, o que você acha dessa negociação do Marrone com o Atlético Mineiro, Vasco, Marrone e Atlético Mineiro? Se você acha que o Vasco fez bem em segurar o jogador, ou você acha que o Vasco perdeu uma boa oportunidade de vender o Marrone aí por 20 milhões? Eu aqui, na minha humilde opinião, gosto muito do Marrone, acho que o Marrone vai ser um baita jogador, é um jovem, tem 21 anos, então evidentemente ele vai oscilar, como tem oscilado. Esse ano de 2020 ele estava muito mal, mas é um jogador que, na minha opinião, tem muito futuro. E é só a gente ver, né? O Atlético Paranaense estava interessado no Marrone, o Palmeiras fez proposta pelo Marrone, né, com o Luxemburgo. Agora o Sampaoli, um dos treinadores aí mais badalados da América do Sul, queria levar o Marrone, ficou encantado, apaixonado pelo futebol do Marrone. E aqui no Vasco, boa parte da torcida fica criticando o moleque, falando que o moleque é peladeiro, que não tem futuro, etc e tal. Então será que o Atlético Paranaense, o Palmeiras, o Sampaoli, o Atlético Mineiro, tá todo mundo errado e só quem tá certo é a parte da torcida do Vasco que pega no pé do Marrone? Essa mesma torcida que já pegou no pé, por exemplo, de Allan Kardec, que hoje pede de volta, que cornetava Felipe Coutinho quando estava aqui, que cornetava Alex Teixeira, enfim. Tem que ter um pouquinho de calma aí com os jogadores, porque depois, quando eles estourarem lá fora, a gente fica aqui, ó, chupando o dedo e sonhando com o dia que ele vai voltar para casa. Então é isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Mais um vídeo aqui no canal. Se você gostou, deixa seu like, manda aí nos grupos de WhatsApp, se inscreva no canal e deixa sua opinião nos comentários também, que é muito importante. E se você ainda não renovou o seu sócio torcedor, já passamos aí das 80 mil renovações. A torcida do Vasco, meu amigo, é fora de série. Então também renove o seu aí, se não for te fazer falta. Tamo junto, saudações vascaínas, até a próxima.